Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Valda Lavras no YouTube. E hoje nós vamos estar aqui falando também sobre um chamado ministerial da parte do Senhor. Hoje você vai descobrir se você tem um chamado para ser um ministro ou uma ministra da palavra de Deus, um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus. Bem sabemos que são funções assim ministerial. É o seu ministério pregar a palavra de Deus? Que eu tenho pessoas que vão falar assim: mas lá em Marcos está escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Sim, mas aqui nós vemos pontos diferentes. Lá em Marcos está: ide por todo mundo pregar o evangelho, é você chegar nas pessoas evangelizando, falando do amor de Cristo, falando que Jesus Cristo salva, o poder que Jesus Cristo tem, né? Sobre os problemas, sobre as situações. Apresentar para as pessoas Jesus Cristo. Esse é o ID. Para as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus e que não conhecem a Cristo ainda como Salvador. Então esse é o ID pregar o evangelho a toda criatura da terra, que é evangelizando as pessoas, né, que não tem o conhecimento de Cristo, não conhece a Cristo como Salvador e não conhece a palavra de Cristo. Aí você vai falar de Jesus Cristo para aquela pessoa e apresentar versículos bíblicos, apresentar a solução para o problema que aquela pessoa está enfrentando, passando ou vivendo. Isso é o pregar o evangelho que está lá em Marcos, né, para toda criatura da terra. Mas o que eu quero focar aqui nesse vídeo hoje é se você tem um chamado para ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus. Porque tem pessoas que confundem pregação com saudação e também confunde com essa parte que está lá em Marcos, que é ide e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Então tem pontos diferentes, como eu já falei um pouquinho antes aqui nesse mesmo vídeo, entre Marcos e sobre o ministério da pregação. Amém? E eu vou ler um versículozinho aqui que se encontra no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 6, que é um capítulo bem conhecido, né? Mas o versículo qual eu vou estar lendo é o versículo... Vou ler a partir do 19 a partir do versículo 18 e o 19, ok? Que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho. Aqui a gente já vê que há uma diferença entre você evangelizar uma pessoa falando do amor de Cristo, uma pessoa que não serve a Deus, que não tem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, e aí você vai, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra, é isso. Só que aqui, em Efésios, no capítulo de número 6, o versículo 19, que eu vou repetir novamente, que diz assim: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, que é a ministração da palavra
de Deus, pelo qual sou embaixador, ou pelo qual sou chamado, né? Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, nós vamos ver aqui, eu fiz algumas anotações também, né? Para pessoa saber se ela tem um chamado, uma vocação de ser um pregador ou uma pregadora, ou uma ministra ou um ministro da palavra de Deus, que eu falo nos cultos quando nos é dado a oportunidade para ministrar a palavra. Vamos lá. O pastor de onde você congrega, ou a dirigente de onde você congrega, ou até mesmo a coordenadora do lugar que você congrega, chega em você e fala assim, suponhamos que vem e fala comigo assim, irmã Valda, tem como a senhora trazer a palavra de Deus no culto no domingo? Ou no culto de quinta? Como eu falei no outro vídeo anterior, na minha igreja o culto de ensino é na terça. Então, o culto de quinta e o de domingo, segundo Deus e o pastor escolhendo alguém na direção do Espírito Santo para ministrar a palavra, nós podemos. Então, como saber se você tem esse chamado de pregar a palavra de Deus? Um dos meus professores, né, da aula teológica, que eu faço o curso básico de teologia, graças a Deus por isso, estou aprendendo um pouquinho da palavra de Deus, e um dos meus professores, ele falou assim, que o ministério, tanto pastoral como para ministro da palavra de Deus, tem que ser um chamado, é uma chama que faz arder dentro da pessoa. Ele falou que não adianta a pessoa ter um curso, uma faculdade, né, de teologia, formado lá, bacharel em teologia, pode ter o maior estudo, mas se você não tiver o chamado para aquela área, não vai servir o seu estudo. Se você não tiver o chamado por Deus, se você não tiver, não adianta. Você pode ter o maior estudo, você pode ter a maior faculdade. Gente, é chamado, é separado, é escolhido, é reservado. Cada um tem um chamado diante de Deus, de uma forma diferente, né? E aí ele estava falando, e eu atentei para isso no dia que ele estava dando a aula lá, teológica pra gente. Então ele falou que tanto para, se você não tiver um chamado pastoral, não adianta você ter a maior faculdade. Se não tiver o chamado, esquece, não vai dar certo. Você vai pegar ali para pastorear, mas não vai dar certo porque você não tem o chamado. Que não é o caso do vídeo agora, tá, gente? Nós estamos falando aqui, se você tem um chamado para ser um pregador ou uma pregadora, ou como se fala também, o ministro ou ministra da palavra de Deus, num culto onde foi te chamado, onde você foi convidado para ministrar a palavra. Porque tem pessoas que confundem ministração da palavra com saudação. É o que eu falei, a ministração da palavra, a palavra ela pode ser ministrada em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas o bom mesmo é deixar de 40 a 1 hora para a ministração da palavra. Por quê? O texto bíblico ele precisa ser lido, ele precisa ser explicado e ele precisa ser aplicado, né? Então, é fundamental você ter aquele chamado mesmo para essa vocação, né? Então, eu anotei aqui. Como saber se você tem um chamado para ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus? Ou um ministro ou uma ministra da palavra de Deus. Você tem que ter essa chama dentro de você. Essa chama, o desejo de ministrar a palavra, ela tem que estar dentro de você. Não dentro da pessoa que está te convidando para ministrar. Ela tem que estar dentro de você, porque é você que vai ser o responsável naquela noite, ou naquele dia, ou naquela tarde,
ou naquela madrugada para estar ministrando a palavra de Deus. Então ele tem que estar dentro de você e não dentro de quem está te convidando para levar a palavra, entendeu? Então tem que arder, o desejo tem que partir de dentro de você. Isso chama chamado. Quando você sentir o desejo de ministrar a palavra, você sentir arder dentro de você, você sentir aquele desejo, aquela vontade de pregar a palavra, isso sim é um chamado ministerial para ministração da palavra de Deus, né? Segundo, aí como você vai saber se realmente o dia que você ministrou aquela palavra, Deus vai confirmar. Sabe como Deus vai confirmar? As pessoas vão te procurar, ou mesmo no culto ali, outro dia, falar, nossa irmão, como Deus usou você naquela ministração daquela palavra. Olha, foi bênção. Deus ali falando através daquela palavra. Aí é Deus confirmando que você tem um chamado ministerial para ministrar a palavra de Deus. Entendeu? Tá confirmando aquela chama que você sente dentro de você, aquele ardor. Aí você vai lá, ministra, ou no mesmo dia, ou mais pra frente, ou depois, as pessoas vão te procurar e falar, nossa irmão, nossa irmã, foi uma bênção a ministração da palavra, Deus falou poderosamente através do irmão, através da irmã, confirmando o seu ministério da pregação da palavra de Deus, ok? Terceiro ponto que eu marquei aqui. E quando você é chamado também para ministrar a palavra, você vai gerar em você uma preocupação, né? Meu Deus, qual é a palavra, Senhor, que eu vou levar lá para o teu povo? O povo é seu. Senhor, revela no meu coração. Me revela, Espírito Santo, qual é a palavra que eu tenho que levar lá hoje, que eu tenho que levar lá amanhã, Senhor, me ajuda, né? Ali você está com uma preocupação amorosa pelas vidas. Preocupado com a administração da palavra de Deus, que vai alcançar vidas ali embaixo, né? E deixa eu ver o que eu marquei aqui direitinho. É a preocupação amorosa, né? Como eu falei, de ministrar a palavra para o teu povo, Deus. Me revela, Pai, o povo é seu. Aí a gente vê que você tem aquele chamado ministerial, aquela preocupação com as vidas que pertencem a Deus. Quarto ponto. E ao mesmo tempo, quando você também é convidado para ministrar a palavra, que eu marquei aqui, você vai se sentir assim meio constrangido, né? Porque você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, meu Deus, eu fui chamado para ministrar a palavra, Senhor, tem outras pessoas ali, né? Você vai olhar com seus olhos da carne, você vai ver pessoas mais capacitadas, pessoas com estudo, pessoas... Mas é o que eu falei, o que o meu professor falou na teologia, não adianta ter estudo, não adianta ter a faculdade, tem que ter o chamado. É o chamado que faz a diferença. É o chamado que nos diferencia, né, das coisas. E aí você vai ficar ali preocupado, né? O que eu vou ministrar? Qual a palavra que eu vou levar? Seu peito vai começar a arder, né? Você vai começar a sentir aquilo queimando dentro de você. A preocupação pelas vidas, pelas pessoas que estão ali. É uma preocupação, porque a gente também tem que estar na direção do Espírito Santo, para saber o que o Espírito Santo tem para passar para a igreja. É necessário nós estarmos com os nossos ouvidos sensíveis, o nosso coração sensível, para ouvir a voz de Deus, para saber qual é a palavra que a gente tem que levar para as pessoas. Por isso que eu falo, ministrar a palavra é um chamado, não é pegar lá, pegar a Bíblia, eu fui convidado, aí pega lá a Bíblia, lê um versículo lá, chega lá e vai ler. Não é assim que funciona não, viu? Não é assim que funciona não, você tem que estar na dispensação de Deus e tem que ter o chamado, a chama tem que sair de dentro de você. Então é isso, pregar, né? Pregar vai além de um convite. Pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus vai além de um convite que você recebeu. Vai muito além. Né? Porque a pessoa te convidou, você fala, eu vou porque
a coordenadora, a pastora, o pastor me convidou, a dirigente me convidou. Não, vai além, vai muito além. Ministrar a palavra de Deus é um chamado, vai muito além do que um convite. Amém, irmãos? Não fiquem bravos comigo, mas é isso, é chamado, é a vocação que Deus dá para cada um, né? Então, ministrar a palavra de Deus vai além do que um convite. É um chamado ministerial da parte de Deus para a ministração da palavra dele. E hoje em dia a gente vê tanta coisa, a gente vê as pessoas sobem assim no púlpito e fala tantas coisas que não tem nada a ver, sendo que basta estar na direção de Deus, basta estar na direção do Espírito Santo e ler o que está aqui dentro da palavra, aqui, ó, dentro da Bíblia. Ler o que está aqui dentro é ler, explicar e aplicar na direção do Espírito Santo. Não tem que ficar falando, deixe em cima de púlpito, em cima de altar, não, gente. É ler o que está aqui dentro, transmitir para o povo o que o nosso Deus fez, o que o nosso Deus está fazendo, o que o nosso Deus ainda vai fazer pelas vidas. É isso. É ler, explicar e aplicar em nome de Jesus Cristo. Quinto ponto, a humildade. A humildade. Temos que ser dominado pela humildade. Nós temos que ser dominado pela humildade. Temos que ser humilde, né? Mas o humilde que eu falo não é aquele humilde assim, não. É humilde, ministrar, saber falar o que Deus está pedindo para transmitir para as pessoas ali, entendeu? É reconhecer. A humildade é reconhecer também que nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes de Deus. E uma observação aqui, né, no final desse vídeo, muito interessante também. A pregação é um chamado. Não confunda pregação com saudação. Às vezes convida uma irmã ou um irmão ou um jovem para ir lá pregar, aí a pessoa não tem um chamado no ministério de pregador, pregadora, ministro da palavra de Deus, aí chega lá, lê um versículo e não tá naquela direção para explicar, aí fica confuso, confundindo quem está embaixo ouvindo, né? Então temos que ser vigilantes, temos que entender, temos que orar e saber, né, quem que nós estamos convidando para ministrar a palavra, se aquela pessoa tem um chamado ministerial para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Né? Muitas das vezes a pessoa só dá a saudação, só sabe explicar aquela saudação. Então é muito interessante. O chamado para a ministração da palavra vai além de um convite. Amém, irmãos? Amém? Não fiquem chateados, mas é isso. Porque quando a gente aprende, a gente erra menos. Então, a gente aprendendo fica mais fácil, ok? Então, um chamado para ministrar, para pregar, vai além de uma saudação. É um chamado ministerial, você foi separado, você foi separada para ser uma porta-voz, para ser o embaixador daquela palavra, que é diferente do ide que está lá em Marcos, lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra, e todos aqueles que crêem serão salvos. É diferente, ali você está fazendo evangelismo, você está apresentando Jesus Cristo, você está apresentando o que Jesus fez, entendeu? Agora, ministrar a palavra lá num culto é diferente, você vai ler, você vai explicar e você vai aplicar aquele texto que você leu, tá bom? Fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus por todos, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, abençoando o lar, abençoando a família, os familiares, nos livrando, nos guardando de tudo que não provém de Deus, nos dando sabedoria, discernimento, né, para que nós possamos aprender cada dia mais com o Senhor, amém? Oremos. Glorioso e altíssimo Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te agradeço pelo privilégio, pela essa oportunidade a qual o Senhor me concede de poder estar gravando esse vídeo.
ou esses vídeos que vão alcançar lares, famílias, levando o ensino e o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Continua na direção e no controle da minha vida, do meu lar, da minha família e dos meus familiares. Abençoa todos os inscritos do meu canal, abençoa todos que ainda vão se inscrever, abençoa de um modo geral, alcança vidas, lares, salvando, libertando, curando e transformando para a honra e glória do Teu nome. Beijos e até o próximo vídeo. Amém? Fiquem todos com Deus.